sua Bíblia aberta em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos falar hoje sobre as expectativas de Elias. O nosso tema hoje é expectativas irreais que a gente faz de Deus. Eu quero destacar algumas coisas que estão inseridas no texto do capítulo 19 de 1 Reis. Todos nós sabemos que Elias foi um profeta, ele foi o profeta. Esse homem marcou a história de Israel. Ele chegou a ter vamos aqui usar uma linguagem da juventude, ele teve uma moral tão grande com Deus, que Deus não permitiu que ele experimentasse a morte. Ele foi, como todos nós já conhecemos a história, arrebatado em um carro de fogo. Foi tirado da terra em um carro de fogo. Tamanha a intimidade que este homem alcançou com Deus. A Bíblia fala que essa intimidade era tão grande, que a Bíblia diz que Acabe procurou várias vezes matar Elias, e Elias simplesmente não era encontrado, porque a Bíblia diz que o próprio Deus escondia Elias do rei Acabe. Um dia ele encontrou com um servo lá, e aí ele disse assim: olha, diga a Acabe que eu vou me encontrar com ele no monte de Deus. O moço então falou assim: olha, essa é uma tarefa muito difícil para cumprir, porque eu sei que Deus esconde você. E vá que quando eu converse com o rei, dizendo a ele que você está em tal lugar, ele venha te procurar e não te encontre, porque Deus já escondeu você. Então este era o Elias, um homem que era guardado por Deus, era protegido por Deus. E esse Elias experimentou a proteção de Deus, experimentou a provisão de Deus. Ele mesmo havia profetizado que não choveria em Israel durante 3 anos e 6 meses. E ele teve a audácia, a autoridade de dizer: não choverá em Israel durante 3 anos, senão segundo a minha palavra. Olha que autoridade. A autoridade dele era tão grande, que quando um dia Acabe encontrou com ele, Acabe disse: por acaso és tu o perturbador de Israel? E ele responde, revestido de autoridade, ele diz: perturbador de Israel é você e a sua casa. Aleluia. Porque você deixou os mandamentos do Senhor para servir a Baal. A autoridade de Deus sobre ele. Aleluia. A autoridade de Deus sobre ele era tão grande, que um dia o rei, já no leito da morte, mandou um soldado, um capitão com mais 50 soldados, dizer para ele descer de onde ele estava, do monte dele, para ir à casa do rei, ao palácio do rei. Então os caras chegaram lá e disseram: olha, rei, ô profeta, desce que o rei te chama.
homem de Deus, desce que o rei te chama. E ele responde: se sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu, matou aquele capitão e os 50 que estavam com ele. Esta era a autoridade que estava sobre este homem. Era uma autoridade incomum. Aleluia. No monte, lá no desafio com os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Azera, ele mostrou não somente autoridade espiritual, como ele debochou dos profetas de Baal e de Azera. Quando os profetas de Baal e de Azera clamavam, a ponto até de rasgar o corpo deles, clamando a Baal, ele começou a zombar, dizer: clame mais. Talvez o seu Deus esteja viajando e não esteja te ouvindo. Talvez ele esteja ocupado com algum negócio e não está te ouvindo. Imagine, irmão, olha a autoridade desse crente. Quando os caras se cansaram, ele disse: chega, vocês já deram o espetáculo de vocês. Olhou para o povo e disse assim: chegai-vos a mim, hoje eu vou mostrar a vocês que há Deus em Israel. Aleluia. E ele faz uma oração simples. Ele simplesmente diz assim: Senhor, mostra hoje para este povo que tu és Deus e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. E o final da história vocês já conhecem. Aleluia. Este homem estava revestido de uma autoridade tão tremenda, que quando ele ressuscitou o filho da viúva, ela disse assim: vejo agora que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Aleluia. Ela queria dizer: você é homem de Deus mesmo, a palavra de Deus está sobre você mesmo. Aleluia. Quando ele chega na casa dessa mesma viúva, ele disse assim: mulher, prepare uma comida aí para mim, faça um bolo para mim. Ela disse assim: eu não posso fazer, eu estou com os últimos ingredientes. São os últimos ingredientes para fazer um bolo para mim e para meu filho. A gente vai comer e depois a gente vai esperar a morte, porque essa já é a última comida, é a última refeição. Ele disse assim: não, faça primeiro para mim, e assim diz o Senhor: não faltará a farinha na panela e nem o azeite na botija. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Deus fez com que o azeite não faltasse na botija, nem a farinha na panela. Durante todo o tempo que houve fome em Israel, Elias e a viúva não passaram fome, porque Deus honrou a palavra do homem de Deus. Aleluia. Elias era este homem, era um profeta incomum, um homem que tinha uma intimidade extraordinária com Deus, que só fazia as coisas debaixo da ordem de Deus. Mas acontece que às vezes, mesmo que sejamos santos, poderosos em nosso ministério, estamos sujeitos a fraquezas. E às vezes as fraquezas, elas andam paralelamente com as nossas virtudes. A gente convive com a nossa coragem e com o nosso medo. A gente convive com a nossa transparência e às vezes com a nossa hipocrisia. E Elias tinha um problema com ele. Às vezes Elias, ele se achava o cara. Você vai perceber que Elias sempre vai dizer: se sou homem de Deus,
se não segundo a minha palavra. Ele tinha um pouco dessa coisa. E quando a rainha, a mulher do rei Acabe, o ameaça, nós não sabemos por que motivo, porque ele tinha sido tão audacioso diante de 850 profetas, tinha sido tão audacioso diante do rei de Israel, um homem cheio de ousadia, de autoridade. Agora, diante da ameaça de Jezabel, ele se sente fraco. Agora eu quero que você perceba uma coisa aqui. Quem estava por trás de Jezabel não era o rei. Aliás, o rei era um fantoche nas mãos de Jezabel. Quem estava por trás de Jezabel eram potestades. Jezabel era a culpada pelo culto a Baal. Acabe trouxe o culto a Baal, e não somente a Baal, mas a outros deuses, por causa de Jezabel. Jezabel, portanto, ela não estava só, ela tinha potestades espirituais com ela. Se você me entende, diga amém. Diante da palavra de Jezabel, por algum motivo, o medo entrou no coração de Acabe, ou melhor, de Elias. A Bíblia diz que ele teve medo, meu irmão, medo. E esse episódio da vida de Elias vai mostrar para a gente a nossa humanidade. Porque às vezes a gente se acha muito poderosos. Não, pastor, se o diabo vier, eu passo por cima dele. Não, porque comigo o diabo não pode, o sangue de Jesus tem poder, porque eu tenho autoridade e tal. E às vezes as mesmas pessoas que fazem tais declarações são as pessoas que deixam brechas abertas em suas vidas. E o diabo, ele gosta justamente desses que se acham os tais, que se acham poderosos, que acham que nunca vai ser derrotado. Ah, porque eu jejuo muito, porque eu oro muito, que confia mais no seu jejum e na sua oração do que no Deus para quem ele jejua e para quem ele ora. Aleluia. Você tem que entender uma coisa, irmão, que o jejum e a oração, não se escandalize que eu vou dizer aqui não. O jejum e a oração se torna nada quando você desconhece para quem você está jejuando e orando. Jejuar e orar, os muçulmanos também fazem. Os espíritas também fazem. Os satanistas também jejuam e oram. O segredo da nossa vitória não está no ato de jejuar e no ato de orar. O segredo da nossa vitória está em quem, para quem a gente ora e para quem a gente jejua. Aleluia. Você não pode querer tornar o ato de jejuar e de orar mais importante do que aquele para quem você está orando e jejuando. Então não se orgulhe da sua oração, não se orgulhe do seu jejum, se fortaleça no Deus para quem você jejua, no Deus para quem você ora. Aleluia.
Porque se a gente não fizer assim, a gente deixa brechas abertas para Satanás. De maneira misteriosa, a Bíblia não declara, mas a Bíblia diz que ele sentiu medo, ele temeu a ordem de Jezabel. Mas eu quero trabalhar hoje com vocês sobre as expectativas de Elias. E eu quero ver com vocês a oração que ele faz a Deus. Abre a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Agora, quem foi que disse que ele era melhor do que os pais? Aqui está. Elias se achava o suprassumo. Tira a minha vida, Senhor. Tira a minha vida, Senhor, porque eu não sou melhor do que meus pais. Eu não sou melhor do que meus pais. Você está me entendendo, meu irmão? Quem disse a ele que ele era melhor do que os pais? Numa outra oração, ele disse assim: mataram os teus profetas, e ficou somente eu. Elias achava que ele era o último biscoito do pacote. E está um problema aqui. Você vai perceber que Deus em nenhum momento tenta responder às indagações ou às perturbações de Elias. Em nenhum momento. Então Elias começou, em primeiro lugar, a achar que ele era de relevante importância. Se você observar bem, no final, quando ele insiste tanto que não quer ficar na obra, Deus diz assim: muito bem, então você vai se levantar e vai ungir Eliseu como profeta em teu lugar. E aqui está uma lição para mim, Raimundo, está uma lição para você. Deus disse assim: não, meu filho, vai não, é você que eu quero. Se não for você, não vai dar certo. Não, Deus assim: vai ungir Eliseu como profeta em teu lugar. Você não quer? Eu tenho os meus. Aleluia, glória a Deus. Você não quer? Eu vou levantar outro. Ah, Senhor, mataram os teus profetas e eu fiquei sozinho. Deus, epa! Ainda tem 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos a Baal. Você não é o único fiel, aleluia. Você não é o cara, Elias. Ainda tem gente fiel, tem servos meus, aleluia. Tem homens de Deus, aleluia, que estão de pé ainda em minha presença. Às vezes a gente cria uma expectativa diante de Deus, achando que a gente é o cara ou a mulher. Tá, pastor, aqui ninguém faz, pastor, sou eu. Esse negócio aqui sou eu. Aquele negócio que Deus colocou nas minhas mãos, pastor, então sou eu. Que eu já vi muito esse discurso. Sou eu, pastor, que Deus colocou nas minhas mãos. Cuidado com isso. Cuidado com isso.
Bíblia diz que Judas tomou o caminho que tomou. Deus colocou alguém no lugar dele? Colocou ou não colocou? Colocou ou não colocou? Ok, colocou. Saul se achava o cara ungido por Deus. Ele se achava tanto o cara, o imprescindível, o insubstituível, o cara que um dia lá tá para ir para uma guerra e tinha um costume de, antes de sair a guerra, fazer um sacrifício a Deus, e o sacrifício era feito pelo sacerdote, pelo profeta. Aí Samuel se atrasa para o sacrifício. Aí Elias, Saul, se achando o bambambam, vai lá e sacrifica. Vai fazer Aí Samuel chega: rapaz, o que aconteceu? É com você esse negócio? É você? Deus escolheu você para fazer o sacrifício? Ah, mas por que você se atrasou e tal? Meu querido, melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Não se ache o tal, não. Em outro momento, aí ele foi à guerra. Aí a ordem de Deus é: mata todo mundo. Não traz nada de lá, nada desse lugar. Aí um dia Samuel chega, depois da guerra, e ouve: rapaz, que barulho de boi e vaca é esse que eu estou ouvindo aí? Ah, porque lá tinha umas vacas lá boas, né, para tal, o despojo e tal. E ainda por cima, eu preservei a vida do rei para a gente fazer uma aliança, mas a ordem de Deus não foi exterminar com tudo. Pois bem, porque você desobedeceu a Deus, o teu reino vai passar de você para o teu próximo. Sabe o que é que Deus quer dizer para a gente? Não se ache, como eu já te falei aqui antes, o último biscoito do pacote, meu irmão. Não pense que sem você a coisa não vai acontecer. Aleluia. Ele é Senhor, Ele é Deus. Ele levanta quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Este Deus trabalha na história, no tempo, meu irmão. Deixa eu dar um exemplo para você aqui disso. A Bíblia diz que Ana queria ter um filho, sim ou não? Ok. Ela foi pedir a Deus um filho varão, e Deus deu? Deu. Aí foi que Ana fez? Deu o menino para quem? Para Deus. Aí o menino foi servir aonde? No templo. Agora, por que aquele menino foi servir no templo? Olha só. Porque o eterno Deus, aquele que conhece a minha vida, a sua vida, que conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro, aleluia, ele já sabia que lá na frente ele teria que tomar o sacerdócio da mão de Eli para passar para Samuel. Aleluia. Que coisa linda de Deus. Aí Deus vai fazer assim, numa bela noite, um menino, uma criança, não sei a idade, não lembro, 8 anos, talvez 10 anos. O menino está dormindo no templo, e aí ouve a voz de Deus. O menino era tão inexperiente que nem soube distinguir a voz do Senhor. Mas aí Deus dá ao menino uma revelação profunda, uma coisa que o próprio Deus já tinha conversado com o próprio Eli. Disse assim: diga a Eli que eu vou exterminar o sacerdócio da casa dele, porque eu já chamei a atenção dele. Eu disse a ele que ele deveria punir os filhos dele pelos pecados que tem cometido, e ele não puniu os seus filhos. Eu me irei e eu vou exterminar a descendência dele, de maneira que não ficará raiz para sacerdote na minha casa.
O menino vai e conta essa história para Eli, não é? Aí um dia, Ofni e Finéias, os menininhos de Eli, cheio de gosto, que Eli não chamava atenção. Aliás, Eli tinha até chamado a atenção deles uma vez, mas não os disciplinou, não os corrigiu. É um exemplo até para a gente aqui, que somos pais. Chegou um dia que os menininhos morreram na guerra. Quando a notícia chegou para Eli estava sentado na porta do templo do Senhor, sentado em uma cadeira, caiu de costa quando a notícia, quebrou o pescoço e morreu. Quem foi que assumiu o lugar de Eli? Samuel. E Samuel foi o único homem no Antigo Testamento que assumiu 3 ofícios. Ele foi juiz, profeta e sacerdote. Se você pensa que você é o cara, ou é a mulher, é a bambambam, é o bambambam, saiba que Deus é poderoso para levantar alguém igual ou melhor do que você, para fazer aquilo que Ele quer fazer, porque Ele é Senhor, Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. A outra coisa sobre essa expectativa de Elias é que Elias disse assim: Senhor, tira a minha vida, porque mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, eu não aguento mais. Como se Deus tivesse em algum momento prometido a ele que sempre daria a vitória a ele. É como alguns crentes de hoje. Tem muitos crentes assim. Olha, quando ele matou os profetas de Baal e de Azera, ele não disse nada a Deus. Quando ele orou e o filho da viúva, ele não foi choramingar diante de Deus. Mas agora que a vida dele estava ameaçada, ele achava um absurdo aquilo. Ele disse: eu não quero mais, tire a minha vida, porque mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Ele queria dizer: isso é inadmissível, Deus. E às vezes a gente acha às vezes que porque Deus usa a gente, porque Deus nos levanta, porque Deus nos entrega algo dele em nossas mãos, a gente acha que Deus vai ficar sempre com uma bandejinha atrás da gente, segurando sempre o pezinho da gente. Não pisará, como é que ele diz lá o Salmo 91? Como é que diz o Salmo 91? Para que não tropeces com o teu pé em pedra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E a gente começa a achar que isso vai se cumprir o tempo todo em nossa vida, quando a nossa vida muitas vezes são marcadas também por derrotas, por momentos de amarguras, por momentos de perseguição, por momentos de dúvidas, momentos que a gente acha que Deus não é Deus. Sabia disso, né? E Elias tinha essa ideia em sua mente. A oração de Elias é uma oração de alguém que está inconformado por passar aquela situação. Agora sabe por quê? Porque Elias, ele tinha uma ideia equivocada de Deus. Ok, vamos lá para a Bíblia. Deixe sua Bíblia aberta, meu irmão, no capítulo 19. Versículo 11, diz assim: e ele lhe disse: sai para fora
e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no... E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no... E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Aleluia. Deus queria mostrar para Elias que nem sempre ele opera da forma que a gente acha que ele deve operar, no fogo, no vento, no terremoto, no barulho. Aleluia. Às vezes Deus age da forma mais improvável. Aleluia. Às vezes ele está no silêncio. Aleluia. Às vezes ele está naquele momento em que você diz que ele não está ouvindo a sua oração. Às vezes ele age naquele momento que parece que o céu é de bronze, aleluia, mas ele está lá, aleluia. Ele está falando com você, ele está dizendo que está com você, ele está dizendo que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele vai abrir a porta, que ele vai operar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de Deus se revelar para Elias dessa forma, Deus diz: sai para fora e põe-te neste monte. Pare de ficar fazendo expectativas de coisas que Deus não disse para você que Ele ia fazer. Eu tenho visto na igreja muito isso. Irmãos com profecias na mente de que Deus falou e quando Deus não falou. Quer ver uma coisinha muito errada que anda muito em nosso meio? Quem tem promessa de Deus não morre não. Essa é uma das coisas que o diabo tem colocado na mente de muitos crentes. Quem tem promessa de Deus morre sim. Mas deixa eu revelar uma coisa para vocês aqui. De onde vem essa ideia de quem tem promessa de Deus não morre? Não é bíblico. Eu vou lhe mostrar para você de onde vem. Vem da ideia de uma teologia falsa, em que as pessoas acreditam que as promessas de Deus, elas se redundam em coisas que Deus pode realizar para mim, para atender às minhas ansiedades, os meus anseios, os meus sonhos. Então assim, Deus prometeu que eu vou casar, então eu não vou morrer. Deus prometeu que vai salvar a minha família, então eu não vou morrer. Quem disse que para Deus salvar a sua família precisa que você fique vivendo? Você morre e Deus salva a sua família, vá com Deus. Quer ver? Venha comigo para o livro de aos Hebreus, uma passagem que vocês já devem estar sabendo qual é. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 32 em diante. Hebreus 11, 32 em diante.
diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas. Preste bem atenção, viu? Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados. Todo mundo que tinha promessa aqui, viu? Todo mundo aqui tinha promessa. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Olhe, presta bem atenção, meu irmão. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem o quê? Todos estes morreram sem alcançar as promessas. Porque as maiores promessas que Deus tem para você não dizem respeito aos seus anseios e aos seus sonhos. Irmão, eu quero viver os sonhos de Deus. Pare com isso, meu irmão. Aí apelam para José. Não, porque José viveu os sonhos de Deus. Não. Os sonhos de Deus para José não eram os sonhos que essa geração está querendo. Não tinha nada a ver com o bem-estar de José. Não tinha nada a ver com o ego de José. O sonho de Deus em relação a José era para preservar a sua nação de Israel. Não tinha a ver com a posição de José, porque José foi colocado governador do Egito. Deus também vai me exaltar, porque os sonhos de Deus para mim é grande e tal. Vai, meu irmão, vai cair do cavalo. Porque quando Deus começou a dar sonhos para José, você sabe o preço que José pagou, meu irmão? Hein? Traído pelos irmãos, jogado dentro de uma cova, vendido como escravo, vivendo como escravo em uma nação bem distante da sua família. Depois que ele alcança um certo respeito na casa de Potifar, ele é traído novamente, é caluniado, é jogado dentro da prisão, humilhado. Ah, você quer viver os sonhos de Deus, mas quer passar por isso? E Deus não fez isso com José porque Deus queria dar um status a José. Não, José, você foi muito humilhado, José. Agora eu vou te exaltar para os seus irmãos saberem que você, quem passou na prova, não te ajudou. Agora quando te ver na bênção vai se arrepender. Não, não é nada disso não. Quando os irmãos de José foram pedir perdão a José, José disse assim: eu não tenho mágoa de vocês não. Pare com isso. Não foram vocês que me enviaram para cá não. Aleluia.
glória a Deus. Quem me colocou aqui foi Deus. Isto era um plano de Deus, isso era projeto de Deus para preservar vocês e a nossa família, a nossa casa. Isso não tem nada a ver com um plano pessoal para a minha pessoa, não. É porque Deus tem um plano maior para preservar o seu povo, preservar a sua nação. O propósito de Deus, na verdade, era preservar a nação de onde sairia o Messias, o Filho de Deus. Então pare de fazer expectativas irreais diante de Deus. Elias fez. E as nossas expectativas diante de Deus, elas têm que ser à luz da palavra de Deus para nós. Aleluia, glória a Deus. Se você me entende, diga amém. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Vou finalizar com isso aqui. Presta bem atenção. Eu hoje, com todas as dificuldades que eu tenho na minha vida, eu hoje vivo um tempo na minha vida que foi profetizado quando eu ainda tinha 15 anos de idade. Eu nunca me esqueço que eu cheguei um dia, com 15 anos, o primeiro círculo de oração que eu fui em Periperi era a oração do amor. A irmã Zilda Genebra ainda vive, graças a Deus. Estava aniversariando e as irmãs levantaram para dar um texto. Cada um levantava para dar um texto para ela. Quando eu me levantei para dar um texto para ela, eu nem a conhecia direito. Depois ela passou a ser minha mãe na fé. Quando eu me levantei para ler um texto da Bíblia para dar para ela, Deus tomou aquela... Eu não sabia nem o que era profecia, eu nunca tinha ouvido alguém profetizar. Era novinho na fé. Então quando eu me levantei para ler um texto para ela, nunca me esquecerei aquelas palavras. O Senhor tomou ela em línguas e ela disse assim: eis, jovem, que tenho algo a te dizer. Eis que te levantei como pastor nesta terra. Irmão, a minha cabeça de adolescente de 15 anos, que não conhecia nada de evangelho, não entendeu nada. Não havia possibilidade. Algumas pessoas que conheceram a minha história em Periperi sabem disso. Sabe, o tempo se passou e eu não criei expectativa nenhuma em torno disso. O tempo se passou, eu estava vivendo um momento difícil da minha vida. E um dia, bateu na porta da minha casa um camarada do Rio de Janeiro. Eu não sei se eu já contei isso para você aqui. E eu estava, a minha mãe disse: Raimundinho, tem um rapaz estranho aí querendo falar com você. Aí ele se identificou e disse: olha, meu nome é fulano, sou da Marinha, o nosso navio está ancorado aqui em Salvador, sou da Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro. E eu estive aí na Assembleia de Deus procurando um rapaz chamado Raimundo. E uma irmã que tem o seu nome, irmã Raimunda, me indicou a sua casa. E eu vim aqui e quero conversar com você. Entrou, sentou na porta no sofá da nossa casa, disse assim: olha, jovem, eu não sei quem é você, não conheço a sua história, mas Deus disse que você vai ser missionário e vai pastorear ovelhas. Para mim aquilo ainda era um absurdo. Pelo momento que eu estava vivendo, pelo vale que eu estava passando, eu achava aquilo um absurdo. Nós fomos depois para o campo missionário. E quando eu voltei do campo missionário, eu cheguei aqui, nós chegamos, eu e minha esposa, quebrados emocionalmente. Quebrados.
o que nos levantou, porque a gente passou por um período dificílimo em Mundo Novo, depois um outro período mais do que difícil em Goiás, e a gente chegou aqui quebrado emocionalmente. O que nos levantou foi o fato da igreja nos dar a responsabilidade de pastorear a igreja de Alto da Terezinha. Então eu não tinha possibilidade nenhuma de ser de estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, de estar dirigindo a Secretaria de Missões da Igreja de Salvador, de estar aqui no setor 32. Mas sabe por que Deus faz isso? Porque eu comecei, as minhas expectativas foram fundamentadas aqui na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu nunca fiz expectativas irreais, achando que Deus era obrigado a fazer em meu favor. Eu sempre reconheci que Ele é um Deus de graça e de misericórdia, e que Ele faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, usando quem Ele quer, para a glória e honra do seu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Eu não sou o cara, você também não é. O cara é Deus. Quem faz é Deus. Quem pode é Deus. Quem realiza é Deus. Quem abre a porta é Deus. Quem fecha a porta é Deus. Quem te levanta é Deus. Deus é Deus, é Deus, é Deus. Aleluia. Então não fique como Elias: ah, Deus, porque mataram os teus profetas? Ah, Deus, porque eu estou sozinho? Quantas vezes vocês aí, alguns que estão me olhando aí, não dizem assim: ah, o pastor não me ajuda, as irmãs não me ajudam, ah, ninguém me ajuda. Meu irmão, minha irmã, pare com isso, meu irmão. Diante desse chororô de Elias, Deus disse a ele apenas: sai para fora. Aleluia. Agora Deus também disse a ele: você não quer? Tudo bem, coloque Eliseu no seu lugar. Aleluia. Você não quer, mas eu tenho os meus para fazer aquilo que eu quero, porque Deus não depende de nós. Quer ver que Deus não depende de nós? Eu vou terminar com esse texto. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 17. Versículo 24 e 25. Atos 17, 24 e 25. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Aleluia. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aleluia. Ele não necessita de nós. Somos nós que precisamos dele. É Ele que é Senhor. Aleluia. O salmista disse que se Ele vira as costas por um instante, nos falta a respiração. Glória a Deus. Aleluia. Deixa essa palavra entrar em seu coração nesta noite, meu irmão.
Aleluia, Deus é suficiente em sua vida, Ele é Senhor em sua vida, Ele é Deus em sua vida. Eu e você não somos nada, mas Ele é tudo em nós. Aleluia. Fica de pé, meu irmão, vamos orar ao Senhor.